Olá, eu sou o Pedro e hoje estarei fazendo a apresentação do Checkpoint 4 do Projeto Integrado. Nossa equipe, a equipe Kingdom Hearts, é composta por mim, pelo Nathan, pelo Samuel, pelo Vincenzo e pelo Victor. Vamos fazer um breve sumário do que vamos apresentar hoje, nossos objetivos, problemas e soluções encontrados dentro do nosso projeto, testes realizados e resultados dos testes e os nossos fluxos. Nosso cliente é o professor Leandro Roger, o docente da disciplina de História do Design. O problema que que foi nos apresentado quando nós conversamos com o cliente foi os discentes sentem uma falta de uma maior interação entre eles e o conteúdo do design pós-moderno presente na matéria de História do Design. A solução que nós propomos, criar uma aplicação que crie um maior grau de interatividade entre os alunos e a matéria. No caso, escolhemos um jogo. Nossos objetivos e contribuição e trabalho em HC para esse projeto. Nosso quesito em HC, a prioridade da nossa equipe é criar uma interface simples que se comunique fácil com o usuário, visando evitar qualquer tipo de conflito entre o produto e o usuário. Testar o produto com o público-alvo, visando entender o que é necessário ser modificado ou alterado para que a experiência do produto não seja comprometida. Identificar possíveis problemas que possam causar rupturas comunicativas no caso dos jogos, são bugs e problemas dentro do código. Para evitar que o usuário tenha problemas na utilização ou precise reiniciar a aplicação caso algo grave ocorra. Testar a aplicação para encontrar erros de comunicação que confundam o usuário dentro dos textos do jogo. E resolver todos os problemas que nós encontrarmos relacionados a isso. O que nós fizemos para identificar esses erros dentro do nosso jogo? Escolhemos o avaliador, Daniel Portela, do sexto semestre de Sistemas e Mídias Digitais. Realizamos um percurso cognitivo. Escolhemos 3 usuários que jogaram a aplicação livremente, apenas seguindo pelas informações oferecidas dentro do próprio jogo. Depois deles realizarem um determinado número de tarefas, nós os interrompemos e perguntamos para eles sobre as experiências que eles tiveram dentro do jogo. E nós relatamos os 3 principais problemas encontrados. Os controles de jogos são confusos e atrapalham a jogabilidade do jogador. Nossa solução? Adicionar o mouse na tela de comandos, descrevendo a sua importância para a interação do jogo. Foi solucionado e isso já está aplicado na nossa aplicação. Quando se entra no jogo, você pode interagir com um NPC. Então, o que os nossos usuários sentiam é que precisaria de um destaque um pouco maior no cartaz para identificar que aquilo poderia ser utilizado como um mapa de troca de andares. Nós também fizemos isso. E o quiz não pode ser jogado novamente, né? E isso força o jogador a reiniciar o jogo. E nós permitimos que o jogador refaça os quiz e tente novamente. Todas essas soluções já foram aplicadas dentro do nosso produto. O que é o nosso produto, então? É um jogo, o jogo Museu História do Design, e tem como objetivo auxiliar os alunos no seu processo de aprendizado sobre design pós-moderno e servir de apoio didático ao docente. E o docente utiliza o produto da maneira como ele preferir. O jogo é uma aplicação de desktop que rodará no site it.io e estará disponível assim que o docente disponibilizar o link para os alunos. O jogo possui uma gama diversa de informações sobre o período do design pós-moderno, as fases dos artistas e designers presentes nesses períodos, dos anos 50 até os anos 90. E o que nós escolhemos como personalidade para o nosso produto e para as nossas interfaces? Nossa principal inspiração para as interfaces foi o designer Saul Bass, um designer muito relevante durante a época dos anos 60 até anos 80 e 90. E seus trabalhos tinham características muito fortes e nós resolvemos aplicar isso em nossas interfaces, com formas geométricas irregulares e com características mais de posters. Aqui nós temos alguns exemplos de interfaces já dentro do jogo, já com umas aplicações realizadas. Os mapas, o mapa no canto inferior direito, o ícone de volume no canto superior direito e as insígnias que você pode obter ao realizar e resolver os quiz e os puzzles dentro do jogo. Elas estão no canto superior esquerdo. E agora vamos apresentar os fluxos e as funcionalidades e mostrar o que é que o produto pode fazer e o que ele não pode.
No fluxo 1, é possível perceber as funcionalidades: 1. Iniciar o jogo. 2. Movimentar o personagem. 3. Interagir com objetos ao apertar a barra de espaço. 4. Identificar a colisão com objetos e paredes. 5. Mostrar a tela do quiz. 6. Verificar se a resposta é correta e gerar a pontuação do quiz. 7. Interagir com a interface do cartaz de sala utilizando o mouse. 8. Trocar de sala ao clicar nas opções oferecidas de sala. 9. Sair do cartaz ao clicar na opção voltar. 11. Interagir com os quadros expostos no museu e exibir os quadros com suas informações. 12. Mostrar os botões de controle dos quadros. Clicar no botão de próximo quadro e mudar para o próximo quadro. 14. Clicar no botão de quadro anterior e mudar para o quadro anterior. 15. Clicar no botão de voltar e fechar a tela dos quadros. Os fluxos 2, além das mesmas funcionalidades dos outros fluxos, esses têm adicionados o 16, clicar no botão de volume e mostrar o controle de volume. O 17, controlar o volume do jogo ao deslizar o slider de controle. 18, clicar no botão de fechar o controle de som e fechar a tela de controle de som e mostrar o ícone de configuração de som. 19, iluminar a insígnia ao completar os desafios, no caso, o quiz que foi realizado junto com o puzzle. E no terceiro fluxo, além das funcionalidades dos fluxos anteriores também são presentes, nós temos nesse fluxo, adicionalmente, 0,20, acessar o puzzle de quebra-cabeça com as peças que deslizam, deslizar a peça do quebra-cabeça com as peças que deslizam, checar se o quebra-cabeça está correto, mostrar a tela final e fechar a tela final. Bom, essas são todas as funcionalidades presentes no nosso jogo. Agora, vou passar a palavra para o Nathan, para que ele consiga explicar em mais detalhes sobre o código do jogo. Bom, aqui na parte de programação, nós vamos começar aqui pela programação de mostrar como é que funciona um dos quadros. A maioria deles é da mesma forma. Os do início são mais simples até. Mas, enfim, quando você entra no mapa, você clica, ele vai chamar um quadro. Olha aqui, ó. Ele vai chamar um quadro, um sprite de quadro, que nesse caso é orientado por uma função, por uma variável auxiliar quadro, que assim que você clica ele diz para zero, né? Que é para dizer é esse quadro. E essa variável vai dizer qual é o índice de uma outra variável que guarda os sprites em si aqui, ó. No caso aqui é April1, aí botando uma vírgula, e por 2, e por 3, e a gente sabe que aqui seria o quadro Z pro 0, o próximo seria o quadro Z pro 1 e o outro seria o quadro Z pro 2. E aí ele vai pegar a câmera do jogo, colocar no meio tanto na posição X como na posição Y, vai fazer com que a seta da direita e a seta da esquerda sejam visíveis e também o botão de sair do quadro. E também fazer com que o jogador não se mova e fazer com que a boa parte da UI que aparece normalmente, como o mapa, desapareça, para que não ocorram bugs e glitches. Nathan, você poderia explicar um pouco sobre a movimentação do personagem? Pela programação de movimentação do personagem, nós temos aqui uma variável que vai dizer se o jogador pode se mover ou não, uma constante de velocidade máxima, uma de aceleração e outra de fricção para fazer o jogador parar, né? E também tem um movimento mais digamos assim, mais acreditável. Enfim, outra variável aqui que é para dizer como uma variável de velocidade vai se comportar, e outra aqui para dizer o estado de movimento, que era uma das coisas que a gente tentou colocar para fazer com que o sistema ficasse mais otimizado, mas no final a gente não conseguiu implementar direito, então ficou só o estado de mover mesmo. Enfim, aqui nós temos para setar com que o Animation Play, as animações e o Animation Tree se liguem a essas variáveis aqui e fazer com que inicie a animação assim que começar o jogo, né, no Already. Da mesma forma que Ready, que é para começar, certo. Aqui nós temos o Physics Process Delta. Process Delta sempre é para fazer com que a função rode em looping, digamos assim. Esse delta é uma variável que
basicamente a diferença entre um frame e outro. E a gente precisa multiplicar para fazer com que o movimento fique mais fluido. Aqui no estado de movimento ele vai receber para o vetor x do jogador, vai receber o UI right e o UI left. Ele vai fazer um cálculo da diferença de força entre um e o outro para poder dizer se ele vai se mover para a direita ou para a esquerda, da mesma forma que no vetor y, para cima e para baixo. E aí no final o vetor vai ter que ser uma resultante entre esses dois. Aqui se for diferente de zero, né? Ele vai ter que rodar essa animação que é setada no Animation Tree. A Velocity vai ser novamente calculada pela velocidade máxima, aceleração, pelo input, vetor de input e o delta, né? Aqui. Bom, muito obrigado, Nathan, pela apresentação. E bom, sobre a apresentação do nosso produto, é basicamente isso. Espero que tenham gostado e muitíssimo obrigado pela sua atenção.